Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Ou boa tarde, dependendo do horário que você for assistir esta aula, ok? Como eu falei para vocês, a aula de 7h15 da manhã, tá? Na quarta-feira, será gravada através do portal eClass e as aulas de quinta-feira, de meio-dia, aula através do aplicativo Zoom, ok? Então, amanhã, aula através do Zoom, né? Continuarei, na verdade, irei continuar, né? A parte de especiação, onde irei finalizar. Mas a aula de hoje, ela é direcionada para responder o exercício, tá? Eu olhei para quem viu na Noeclass, tá? Eu fiz anotações de quem entregou, tá? Tinha alguns alunos com nota baixa, né? Daquele exercício que fez lá no portal do CPB Prova. Então, este aqui, né? Eu acabei adicionando a pontuação. Ó, para os alunos que ficaram de REC, né? De REC não, superação em biologia, vai aparecer, tá? Eu coloquei lá no portal eClass, mas eu coloquei direcionado para o aluno X, tá? Não vai aparecer para todo mundo, vai aparecer somente para aquele aluno. Até mesmo se você entrar no CPB Prova, se tiver lá superação de biologia, é porque você ficou. Eu selecionei somente o aluno, tá? Já quem não ficou, não irá aparecer nada, beleza? Irá aparecer somente esta aula de biologia. Mas vamos lá, tá, turma, responder aqui este exercício da aula passada. Eu respondi 2 questões para vocês, não foi? Mas vamos lá ver aqui, belezinha? Ó, então, né, espero que Deus abençoe a nossa manhã, tá? Que Ele nos proteja nossas famílias, tá? Proteja a família de vocês, fique com eles, tá? E não esqueça de falar que vocês amem os seus pais, beleza? Então, vamos lá. A primeira questão ele fala assim, assinale a alternativa que apresenta um fator que explica o processo de especiação. Ele quer saber qual é o principal fator, né? Um dos principais, aquele que vai explicar o processo de especiação. Tá? A gente já achou praticamente aqui, ó, a resposta, tá? Qual é a resposta aqui, ó? Isolamento reprodutivo. Então, a primeira questão, letra A. Que é o processo final. Primeiro, o isolamento geográfico, que precisa separar essas espécies. Depois que acontece o isolamento geográfico, interrompe o fluxo gênico. Por quê? Essas espécies não vão mais se encontrar. Você tem uma espécie, passou uma barreira, um rio, uma montanha, qualquer coisa que possa separá-las. Quando separou, o que aconteceu? Interrompe o fluxo gênico. Aquelas que foram separadas em 2 locais, como exemplo aqui, ó, né? Como, por exemplo, vamos supor que separou aqui e separou aqui. O que vai acontecer aqui? Ó? Interrompe o fluxo gênico. O que quer dizer fluxo gênico? As espécies não vão estar mais cruzando entre si, tá? Elas vão cruzar somente entre elas, quem estiver lá naquele determinado local. E, para ocorrer a especiação, a diferenciação e o surgimento de uma nova espécie, né, uma subespécie, você vai precisar que aconteça o isolamento reprodutivo. Aquela que ficou neste lado esquerdo da ilha se reproduz somente com aquela que está no lado esquerdo. Aquela que ficou no lado direito, somente com aquela que está no lado direito. Depois de passar alguns anos, bastante anos, o que acontece? Elas vão se juntar. Se elas se juntarem, elas não vão se reproduzir, okay? Quando elas se unirem novamente. Não tem como reproduzir, porque o fluxo gênico foi interrompido e elas se reproduziram tanto sozinhas que não tem como. O material genético vai ser incompatível. Para a seleção natural, nem tanto, tá? A seleção natural é mais adaptação. Aquela espécie já tem uma característica e ela vai se adaptar ao meio, tá? Presença de fluxo gênico? Não, turma, não tem, ó, não tem que ter fluxo gênico. Migração? Pode ocorrer a migração, mas se elas migrarem, elas, se não passar, não interromper o fluxo gênico, pode acontecer. Okay? Grande capacidade reprodutiva de seres? Também não, tá? Se eles tiverem grande capacidade, mas não. Um processo que faz com que haja o surgimento, tá, da especiação é o isolamento reprodutivo, que é a etapa final. Como mostra aqui na PUC, né, 17 aqui, ó. A figura abaixo representa a distribuição geográfica atual de 4 espécies de um gênero de largatos, né? A, B, C, D, e sua seleção filogenética, tá? É o processo, turma. Vamos supor aqui, ó, surgiu aqui, este grupo aqui foi se diversificando, surgiu um grupo mais externo, mais fora, tá? E aconteceu esse processo de diferenciação aqui, as espécies vão mudando, tá? Elas vão sofrendo diferenciações com o decorrer do tempo. Aí ele quer saber aqui, bora ver. Que tipo de especiação é mais provável ter ocorrido? Aqui, cadeia, né? Quase não falo. Cadeia de montanhas. Turma, você já viu aqui, ó, tem uma barreira geográfica. Quando tem barreira geográfica, essa que eu respondi para vocês, a gente tem o quê, ó? Uma especiação simpátrica.
Na próxima aula, que é de amanhã, a gente vai ver o que é simpátrica, a gente vai ver o que é parapátrica, a gente vai ver o que é peripátrica e a gente vai ver também a co-especiação, tá? Tudo isso a gente vai ver na próxima aula. Tanto é que eu falei que esse exercício só iria cobrar aquilo que a gente estudou. Então, ó, uma questão aqui sobre a alopátrica, que é a especiação geográfica. Vocês viram, né? Em questão de vestibulares, de instituições particulares, tá? Cai bastante, eles gostam desse processo de especiação. É um assunto interessante para eles lá no processo de teorias sobre a evolução das espécies, tá? Então, segunda questão, letra B, tá? De Bernardo. Temos alguém com B? Acho que é só Bernardo. Bernardo, parabéns, Bernardo. Você, Camila, acho que foi tu, Camila Cry. Eu vou falar na quinta-feira quem foram os alunos. Nota 10 em biologia, o aluno perfeito. Aluno, aluna, que não teve só um. Tá? Terceira, a especiação dos processos que originam espécies e pode ocorrer por alterações bruscas, como modificações climáticas ou eventos geológicos que podem medir a permanência dos indivíduos da população inicial, separando essa população em duas ou mais. Acerca da especiação, é correto afirmar. Então, bora ver aqui o que ele está perguntando. Na A, quando a barreira ecológica impede um cruzamento entre os indivíduos das populações, não há formação de nova espécie. Errado. Então, ó, quando barreira geológica impede, se ele está falando que impede o cruzamento, ele está interrompendo o fluxo gênico. E a interrupção do fluxo gênico e isolamento reprodutivo é o que faz surgir. Então, ele está falando que a barreira ela vai impedir o cruzamento entre os indivíduos de populações e não há formação de novas espécies. Está errado. Tem que surgir. Okay? Você sabe que o resultado final da especiação alopátrica lá é o isolamento reprodutivo. B. Quando as diferenças desenvolvidas proporcionam o isolamento reprodutivo entre os indivíduos das populações, não haverá formação de novas espécies. De novo, falando que não haverá. Quando as diferenças desenvolvidas proporcionarem o isolamento reprodutivo entre os indivíduos de populações, não haverá. Está falando que não haverá. Não, né, turma? Mas claro que haverá ocorrer. C. As modificações climáticas causadas pelas diferentes estações do ano favorecem o surgimento de novas espécies. Você deixa aqui, né? Mas bora ver as outras. A especiação é o nome dado ao processo de surgimento de novas espécies a partir de espécies de famílias diferentes. Não, da mesma espécie. Não tem nada a ver isso aqui. Letra E. Quando as diferenças desenvolvidas não forem suficientes para impedir o cruzamento entre indivíduos e populações, não haverá formação de novas espécies. Opa, achamos a resposta. Quando as diferenças desenvolvidas não forem suficientes, então aquela interrupção do fluxo gênico do isolamento reprodutivo, ele não perdurou, né? Não durou tanto tempo, não tem como a espécie diferenciar. Se acabou aquela barreira lá, as espécies se encontrarem, elas vão conseguir misturar, haverá o fluxo gênico, né? Para impedir o cruzamento entre os indivíduos das populações, não haverá, com certeza, tá? Correto. Então, se separou as duas espécies, passaram somente 20 anos e elas se cruzaram novamente, não vai haver interrupção e não vai haver o surgimento de uma nova espécie. Tem que passar bastante anos, tá? Mais de 30, 50, 60, assim por diante. Continuando, só apagar, porque aqui ele não passa junto. A quarta questão... Ai, quero espirrar. Pode-se afirmar corretamente que a espécie completa com isolamento bem tranquilo, beijada, né? Tranquilinho. Então, a geográfica, né? A especiação se completa, né, com isolamento. Opa, 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 opa. Olha a pegadinha, professor. Fui ler rápido, viu? Isso que não dá. Isso aí eu estava treinando vocês. Vamos lá. Pode-se afirmar corretamente que a especiação se completa com isolamento reprodutivo. Olha, viu? Eu estava fazendo uma pegadinha aqui. Primeiro isolamento geográfico e depois o reprodutivo. Essa questão aqui, muita gente errou. Porque tu já vai lá e afobado. Opa, isso aqui é fácil. A banca, ela colocou geográfico no primeiro porque já vai te induzir ao erro. O cara já vê geográfica, já marca, já quer outra questão, tá com pressa, tá nervoso, né? Fazendo a prova lá, respondendo quase 120 questões. E vai, né, Tom? Então, aqui a quarta questão, letra D, de Daiane. Quinta, aqui eu respondi para você, né, que ele vai falar que uma população A sofre, né, sofre isolamento em duas subpopulações, momento B, né? Então, ela sofreu, ó, fazendo com que surgisse duas subpopulações, momento B.
né, por um fator de isolamento 1. Quem é esse isolamento 1 aqui, ó, que fez com que essas espécies separassem? O isolamento, né, geográfico, ok? Aí ele continua. Passado o tempo, essas subpopulações apresentaram características fenotípicas e genotípicas diferentes. Genótipo, turma, é nosso gene, é aquilo que a gente não consegue ver. E os nossos genes que vão dar nossas características, eles são expressos através do fenótipo. Então, ó, a cor da pele, formato do nariz, boca, orelha, cor do cabelo, formato do cabelo, quem vai definir é o genótipo. Mas quem vai expressar essa característica é o fenótipo. Então, o fenótipo são todas essas características que você vê. E o fenótipo, ele sofre alteração do ambiente, né? Se você andar todo dia no sol de 1 hora aqui em Macapá, a sua pele irá escurecer, irá queimar e você irá mudar a tonalidade, ok? O cabelo também ficará mais oleoso, né? E ter problemas, tá? Então, ele quer saber o que aconteceu. Fenotípicas, que as distingue, né? Do momento C. Então, ó, ela era uma espécie que sofreu especiação, teve surgimento dessa espécie B. Como ocorreu o isolamento reprodutivo, tá? Elas ficaram totalmente diferentes, ó, fazendo com que surgisse uma espécie C. Representa a figura pela tonalidade de cor. O posterior desaparecimento do fator de isolamento, né? Então, sumiu aqui o isolamento geográfico, tá? O posterior desaparecimento do fator de isolamento geográfico pode levar o momento D, tá? Então, levou a este momento que as espécies se encontraram, tá? A população original com aquela população que mudou. Aí ele vai perguntar aqui, ó, as duas situações, D1 e D2. Aí ele fala, a representação indica que no momento D, tá? No momento D, na situação, o que que ele ocorreu na D? Então você vai ter que ver, ele fala 3 alternativas com D1 e uma com D2. Então você tem que ver qual é a alternativa correta. Então, você tinha aquela espécie A, sofreu processo de especiação, tá? Com isolamento geográfico. O isolamento geográfico separou essa espécie A, fazendo, né, com que tivesse a B. Essa B, ela ficou isolada, né, sozinha lá, se reproduzindo entre eles, fazendo com que surgisse uma novas características genotípicas e fenotípicas, fazendo com que surgisse a espécie C. Depois, turma, sumiu essa barreira geográfica, fazendo com que elas se encontrassem no momento D. Só que aconteceu, tanto é que ele mostra diferente. Se não tivesse, turma, isolamento geográfico, as espécies eram e isolamento reprodutivo, era para elas ficarem assim. Mas ele está perguntando aqui, ó, em D. Tá? Muito poluído aqui. Deixa eu apagar. Tá? Então, ele está perguntando do momento aqui. Se continuasse, se não houvesse isolamento reprodutivo, elas iam se encontrar aqui e, com certeza, em D2, as espécies elas conseguiriam se reproduzir porque não houve a interrupção do fluxo higiênico e nem o isolamento reprodutivo. Só que ele vai perguntar, a representação indica no momento D, na situação, D1 ocorre um novo fator de isolamento? Não. Se ele falou que acabou, então não ocorreu um novo fator, está errado. D1 existe uma única população distribuída em gradiente. D1 existe uma única? Não, tem duas, ó. A branca e aqui, ó, na coloração mais escura. C. D1 ocorre duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Com certeza. Elas estão separadas. Ó, lembra lá, qual foi a palavra-chave aqui, ó? Ele está falando de isolamento reprodutivo. Então, qual é a palavra do isolamento reprodutivo? Quando essas espécies sofrem isolamento e essas características fenotípicas, ó, fica diferente, a distingue. Ele falou que os seus genótipos, o seu fenótipo foi alterado, já pensa que houve já pensa logo que houve isolamento reprodutivo. Se ele não falar que houve novas características genotípicas e fenotípicas, é porque não ocorreu, tá? Letra D. Coexistem duas populações com características fenotípicas distintas. Não somente fenotípicas, como genotípicas, tá? Ele tinha que falar características genotípicas. Por quê? Porque você pode ter o mesmo genótipo, mas a expressão dele pode ser diferente. Acontece, né? Seu irmão pode ser negro e você pode ser branco. Acontece, tá? Seu irmão pode ter olhos azuis e você olhos verdes. Pode acontecer. Então, você tem genótipo, mas expressas fenótipo diferente, tá? Então, não. E coexistem duas posições com características fenotípicas distintas, tá? Pode até ter, tanto genotípicas como fenotípicas, ok? D. Opa, letra E. D2, né, foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população original.
Em D2, né, foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população original. Não foram, porque bem aqui ele fala, muitos alunos marcaram letra E, tá? E marcaram letra A. Porque o aluno, quando ele vai estudar especiação, ele já pensa em isolamento geográfico, mas você tem que ler ao todo. Então, não é nem a A e nem a D as que foram mais marcadas. Que ele fala, foram preservadas as mesmas características fenotípicas, não foram preservadas, tá? Porque ele fala, mas a imagem está semelhante. Só que no texto ele fala, ó, que houve características, distintas. Então, não. E a letra D, para quem teve dúvida, explicando de novo, coexistem duas populações com características fenotípicas diferentes. Não, ó. Se você vê, aqui dentro eles têm a mesma característica. Eles voltaram, estão juntos novamente, mas é como se fosse de B, ó, e viesse para cá. Não, tá errado. Então, não é características diferentes, beleza? Turminha, eu sei que é época de isolamento, eu estudo também, tá? Estudo para concurso. Eu sei como é difícil, tá? Mas tenha paciência, tá? Pra gente que é adulto, que tem um foco, não, eu tenho um foco, eu tenho que estudar, eu tenho que passar, eu preciso. Para vocês não, né? Estão aí na pré-adolescência, na verdade já na adolescência, e eu sei que às vezes é complicado você ter foco, tá? Então, se você estudar próximo ao local que tem distração, você não vai conseguir. Você não vai mesmo. Então, se isole, tá? Larga o celular, deixa o celular longe. Mas eu assisto pelo Eclass. Beleza, se você assiste pelo Eclass, tem função pelo celular, muitos alunos assistem, tem função em vários celulares hoje em dia. Cadê? Não perturbe, né? Coloca bem aqui, ó, não perturbe, não sei se dá para ver, ó, não perturbe. Aí ele vai para o WhatsApp e vai deixar só, por exemplo, o Eclass. Então, tente ter. Eu sei que é difícil, mas tente, tá? Faça um esforço. Eu sei que é complicado, mas faça, tá? Vai valer a pena no final. Como está valendo a pena. O convênio lá, estudaram só tirando notas altíssimas. Redação 980, ó, tá? Não, ela tá? A irmã dela, que é a Carvalho, é do primeiro ano. Eu te quero dar parabéns. Tá? Então, alunos tiram 980, né? 940, 960, 880. Olha aí, notão. Então, vai valer a pena. Pensa, eles pegaram a pandemia no início, tá? Então, vai valer a pena, viu? Tenha paciência, irá dar certo. E para a última página, não, ainda tem mais duas. Deixa eu ir mais rápido, tá? Para o vídeo também não ficar tão cansativo para vocês, eu vou falar qual a resposta correta. Mas eu vou ler todas, tá? Mas eu vou explicar a resposta correta. Ó, ele mostrou aqui o Istmo do Panamá. O que ele falava antes? Que antes, turma, era tudo inundado aqui, ó. Era tudo inundado, né? Aqui no Istmo do Panamá, que é tudo inundado. Então, não tinha essa passagem, tá? As espécies, elas conseguiam passar de um lugar para o outro. Aqui, o que aconteceu? Veio cadeias montanhosas e formou aqui, né? Esse istmo surgiu aqui, impedindo que as espécies se encontrassem. Tanto é que ele vai mostrar na imagem que há o surgimento de duas novas espécies. A espécie A e a espécie B. Antigamente era só uma, agora tem duas. Aí ele vai perguntar aqui para vocês. Teve aluno que marcou NDA, tá? Eu coloquei NDA porque essa questão aqui ela vai até a letra D. E sendo que no Eclair lá, porque eu montei essa apostila pelo Eclair, tá? Pelo Eclair já, pelo CPB Pro. Eu ia fazer pelo CPB Pro, eu falei, não vou fazer. Deixa eu baixar e mandar no Eclair e mandar no WhatsApp, que alguns alunos têm dificuldade para fazer lá, eu não quis. Nunca marque, principalmente em biologia, não vou falar em outras questões. Outras questões podem cobrar. Tá? Mas quando eu colocar NDA, nunca marque. É sério, não é pegadinha. Nunca marque, porque isso aqui eu coloco porque não tem outra alternativa. Às vezes eu nem quero elaborar uma resposta, tá? Mas eu nem coloco. Ok? Ele vai falar, um estudo mostrou, voltando para cá, que na localidade A são encontrados 7 espécies de camarões pistola. Na localidade B são encontradas outras 7 espécies, sendo que cada espécie no local A tem uma espécie irmã correspondendo no local B. Espécie irmã são espécies originadas de um mesmo ancestral comum. Então, elas são espécies semelhantes. Antes era uma que se diversificou, fazendo com que surgissem essas duas espécie de camarão pistola, tá? É por causa do formato aqui da cabeça e do bico dele. E a cauda dele é um pouquinho diferente. É correto afirmar aqui, ó, letra A. O canal do Panamá permitiu que o camarão pistola migrassem de A para B, adaptando-se ao novo ambiente, diferenciando-se e originando novas espécies semelhantes. O canal do Panamá permitiu que os camarões migrassem? Não, ele surgiu e eles não migrassem, né? B. Vulcões expeliram substância mutagênica? Nada a ver, viajou. Então vai ficar entre a C e a D. O Istmo do Panamá interpôs uma barreira geográfica. Tranquilo.
barreira geográfica, né? Formando dois grupos isolados para cada espécie ancestral, que puderam, então, se diferenciar, originando as espécies, né, irmãs nos oceanos A e B. Quais são esses oceanos aqui, alguém sabe? Então, já deixa aqui, você fica na dúvida. D. O impacto de um asteroide no final do Cretáceo levou a uma extinção em massa, acontecendo com Unicamp, fazendo uma questão dessa? É porque sempre tem, né? Fácil, médio e difícil, né? Então, a Unicamp, ela mandou essa aqui, ó, bem tranquilinha, mas acredito em alguns alunos errados. Eu tô falando assim, lá do vestibular, tá? Porque vocês estão no ano, tá? Vocês ainda vão ver isso mais para frente. Eu ainda vou massificar isso mais lá para vocês. Isso aqui vocês estão vendo a primeira vez, já passei um exercício, ok? É normal, é treinando, é errando, mas lá os caras, né, que vão fazer são preparados, mas teve uma grande quantidade de erro. Então, a resposta aqui, turma, a letra C. Eu esqueci um aluno com C, desculpa. Covid me deu uma amnésia, eu acho, gente. Sério mesmo. Até fazer algum exame, tô falando sério. Que é uma das características do Covid. Tá? E vai falar aqui, ó, bora ver aqui a Unesp, a ema, né, e o avestruz e o emu são aves que não voam e que compartilham entre si um ancestral comum mais recente, que é aquele que compartilha com outros grupos de aves. Essas três espécies com hábitos semelhantes, contudo apresentam área de distribuição bastante diferente. A ema ocorre na América do Sul, né? Então a ema que você tem aqui na América do Sul. O avestruz é africano, também aqui o avestruz. Ah, professor, tem avestruz no Brasil, sim, mas ele não é. Ele é uma espécie exótica que trouxeram aqui para a nossa região. E o avestruz é africano e o emu ocorre na Austrália, né? Então você vê as características. Ó. Então o processo lá de separação, né, dos continentes fez com que surgisse espécies diferentes. Como eu falei para vocês, da mucura, o gambá, né, o tasmaníaco, né, eles têm ancestral em comum, né? O canguru, tudo eles têm marsupial. Aí vai colocar esse textão aqui, né? Segundo a explicação mais plausível da biologia moderna, a distribuição geográfica desses aves de consequência, aí ele vai falar aqui, ó. Ele vai falar, ó, a fragmentação de população ancestral que se distribuía por uma única massa da Terra, um supercontinente, em razão da deriva continental, as populações restantes, ainda que em habitats semelhantes, teriam sofrido divergência genética, resultando na formação das espécies atuais. Opa! Bem bonitinha, né? Já deixo um alerta aqui. E bora para a próxima. Migração de indivíduos de uma população ancestral, provavelmente da África para a América do Sul e Austrália, utilizando faixas de terra existentes em épocas de marés rasos. Novos habitats, populações migraram, divergiram formação. Maré rasa, turma, já pensou lá? Não, essa aqui viajou um pouquinho. Letra C. Origem independente de três espécies não apresentadas na América do Sul, África e Austrália, que mesmo vivendo em locais diferentes desenvolveram características da tipo, isso não tem nada a ver. Se surge uma espécie no continente da América do Sul, né, um outro na África, eles não vão ser semelhantes, vão ter que ser distinguidos, diferentes. Letra D. Migração de ancestrais dessas aves, os quais, embora não aparentados entre si, tinham capacidade de voo e, portanto, puderam se distribuir pela América do Sul, pela África e pela Austrália. Em cada um desses lugares teriam ocorrido mutações diferentes que teriam adaptado as populações aos seus respectivos habitats, resultando em novas espécies. Não migraram. Ocorreu sim um processo de separação dos continentes, fazendo com que surgissem novas espécies. Letra E. Ação do homem em razão da captura. Meu Deus, olha o tempo que ele fala. Tá? Há muito tempo atrás. Então, a mais plausível é aqui, ó. Fragmentação de uma população ancestral que se distribuía por uma única massa da Terra, na época da Pangeia, em um supercontinente, né? Até depois, tá? Até depois. Em razão da deriva continental, as populações resultantes, ainda que em habitats semelhantes, teriam sofrido divergência genética, resultando na formação de novas espécies. Então, essa separação do continente fez com que surgissem, tá? Novas espécies, ok? Você poderia ficar entre a letra A e a letra D, ok? Deixa eu apagar aqui. Cabeça de voo e, portanto, poderia distribuir para o América do Sul, pela África, pela Austrália, em grande lugar, teriam ocorrido mutações diferentes que teriam adaptado as populações dos seus respectivos habitats, resultante nas espécies atuais, ok? Então, você ficaria a letra A e a letra D, mas o gabarito deu letra A. Eu poderia até ir na D, antes do gabarito deu letra A. E cadê? Acho que é a última, né? Bora lá para a última. Bem grande também, ó. Enem cancelado em 2009. O Enem, nessa época, nem era valorizado. Você tinha vestibulares ainda em cada instituição.
Aí nesse Enem, eu não lembro por que ele foi cancelado, nem pesquisei até. Mas na época o Enem não era valorizado, você fazia por fazer, para obter alguma nota, né? Mas na verdade era mais para entrar pelo ProUni, tá? Você conseguir bolsas bolsas ou desconto, né? Em faculdade, né? Mas nem todas ofereciam. Na época aqui em Macapá, acho que só a Fama, não sei se era a Fama, não sei se era a Fama ou a Uva, que tinha uva na época. Era uma dessas daí, tá? Aí ele falou, num período permeando cerca de 250 milhões de anos atrás, né? Aí ele falava que 250 milhões de anos atrás, os continentes formavam uma única massa de terra, conhecido como Pangeia. O lento e contínuo movimento das placas tectônicas resultou na separação de placas, de maneira que, já no início do período terciário, cerca de 60 milhões de anos atrás, diversos continentes se encontravam separados uns dos outros, né? Então era aqui, ó, Pangeia, Laurásia, né? Eu estava próximo aqui a Laurásia, até surgir o que temos hoje, tá? Uma das consequências da separação foi a formação de diferentes regiões biogeográficas, chamadas de biomas. Devido ao diferenciarem por processo evolutivo distinto, novas espécies surgiram, outras se extinguiram, resultantes da atual diversidade biológica do nosso planeta. A figura ilustra a deriva dos continentes e suas condições durante o período de 250 milhões de anos atrás. Há estudo, né, que fala que está voltando. Vai demorar muito, nem vai estar aqui. Então, vamos lá. Letra A. De acordo com a atual diversidade biológica do planeta, é resultado da similaridade biológica dos biomas diferentes, do cruzamento entre espécies de continentes que foram separados, isolamento reprodutivo das espécies resultante da separação dos continentes, alteração entre indivíduos da mesma espécie antes da separação do continente, da taxa de extinção, a gente já viu, ó, tá? Do isolamento reprodutivo das espécies resultante da separação dos continentes. Beleza, turma? Então, esta aqui é a resposta correta, ok? Qualquer dúvida, mandem mensagem no privado do WhatsApp, beleza? Tem dúvida, mandem mensagem, tá? Assista essa aula, finalizem ela. Não tem exercício hoje, só na próxima aula, beleza? Só um negócio aqui.